Eu conheço essa criatura já de uma vez que eu estava ali sentada, ele pagou um pão de queijo para mim. Eu comecei a ver ele a partir do momento que eu fiquei naquela situação que estava ali sentada, que eu estava sem moradia. Não conheço de lugar nenhum. Nunca vi em lugar nenhum. Sei que está envolvido nessa trama contra mim e é difícil você encontrar uma pessoa na cidade da prostituição e exploração sexual que não esteja envolvido nisso. É muito dinheiro. Tem um interesse muito grande na minha pessoa e isso movimentou muito o rendimento de muita gente nessa cidade, mas também matou muita gente. Queima de arquivo. Deu muito dinheiro para muita gente, mas parece que matou também muita gente também. Muita gente morreu em queima de arquivo por causa desse crime, envolvendo a minha família, envolvendo a minha pessoa. Entendeu? Então, tem muita gente empregada, recebeu casa para poder estar na situação. Entendeu? Estar na situação desse crime, porque precisa de muita testemunha falsa. Eles precisam comentar o tempo todo sobre a minha pessoa, o tempo inteiro, e fazer as pessoas ouvirem aquilo diariamente. E um concordando com o que o outro diz. Então isso deu ascensão para muita gente na cidade, muita gente. Mas matou Marielle Franco, essa situação contra mim matou Marielle Franco, essa situação matou, aí a Marielle Franco já matou outras pessoas, entendeu? Aí vai ficando só o miolo mesmo, só o miolo do crime. Eu sei que esse crime que eles, porque elas ficam iludidas com essa minha personalidade, né? Essa minha personalidade, elas ficam iludidas com as roupas que eu visto, com o meu gosto pessoal, tudo é transferido para elas, né? Daquilo que eles podem ver superficialmente. Então elas se iludem com os homens, que os exploradores sexuais começam a botar na vida delas, que são os homens que olharam para mim, que gostaram de mim, aquela coisa toda, aí eles vão transferindo para elas, elas se iludem, achando que sou eu, que é apenas uma fala, é uma veste, que eu sou uma veste, uma fala e uma apresentação física. Mas aí, na hora do fogo mesmo, aí que elas veem que elas não têm valor nenhum, que elas não passam de uma sararazinha qualquer, que é a realidade mesmo. Que elas são uma sararazinha qualquer, uma negrinha qualquer. A realidade é essa do Brasil. O Brasil não explicita isso, mas o Brasil é uma semi-Europa, né? Nesse aspecto, até pior do que a Europa. Até pior do que a Europa, porque lá os negros ainda passam racismo, mas têm condições de estudar e galgar posições sem precisar se prostituir. Aqui não. Aqui no Brasil não. Lá uma Kamala Harrison consegue chegar onde ela chegou a conquistar o direito de concorrer, né, uma presidência da República, e quase que ela ganha do Trump. Ela que tirou a própria candidatura dela, mas é quase que ela ganha do Trump. E não estava escrito também para ela vencer. Mas chegou aqui no Brasil, se você vê uma negrinha com sucesso, ela está macumunada com esses caras da prostituição, da lavagem de dinheiro, de via de regra, sim. Fabiana ganhava R$150 por mês. Uma estagiáriazinha medíocre. Não o lugar que ela trabalhava era medíocre, mas ela era medíocre. Rapidinho eles botaram ela na situação, já consegue passar em concurso. Fabiana nunca passou em concurso. Fabiana foi para assistente social porque era um candidato por vaga. Fabiana não passou para nada. Fabiana não passa em concurso público, mas logo eles colocaram ela. Mas tem que estudar. Mesmo você fraudando, você tem que estudar a matéria, você tem que saber a matéria. Esse é o lance deles. Alguns, não são todos não, mas a maioria deles, quando eles querem que prevaleça naquele cargo, ele tem que estudar alguma coisa. A aprovação já é garantida. É como se você estudasse para um vestibular, fizesse tudo, pré-vestibular e passasse. É assim que funciona. Eles passam independente de ter aprovação ou não. Eles não gostam de ter concorrente, então eles aprimoram as prostitutas dele, mas garantindo que elas não vão ter concorrência com ninguém. Vai ser só elas na situação. Ele mantém só elas na situação, décadas. Elas prevalecem quase que unânimes na cidade. E só são substituídas por outra prostituta parecida com ela.
Quando o explorador sexual consegue o que ele queria conseguir, elas são substituídas por prostitutas parecidas com elas. Aí elas conseguem ser substituídas, mas desde que a prostituta seja parecida com elas, para manter aquela hegemonia daquela aparência. É por aparência, a identidade da prostituta é a aparência da mulher tradicional, que o explorador sexual não vai deixar ter ascensão, por causa dos crimes que ele mata mesmo. Aí ele copia a aparência e dá projeção à prostituta dele, entendeu? E ela só vai desenvolver na cidade as prostitutas que conferirem com aquela aparência específica. É um grupo de prostitutas adestradas para se comportar, falar e viver a vida toda de uma certa maneira. Mulher tradicional, eles não têm emprego na cidade, não tem oportunidade na cidade. Ou você é simpática a ele, ou você é prostituta, ou você é cliente de prostituta, ou garoto de programa. Para você ser simpática a ele, vocês têm que fazer sexo com eles. Se você não quiser fazer sexo com eles, é uma ofensa. É aquilo que vocês viram em Sodoma e Gomorra. O sexo para eles é o que representa para gente, para vocês entenderem, o que é sexo para prostituta e explorador sexual, é o cumprimento, boa tarde, bom dia da família tradicional, né? É a educação, uma boa educação. Isso é a relação deles, sexual. Já é a relação, não existe amizade, existe relações promíscuas entre eles. Eles são promíscuos. Se você não tiver contato sexual com eles, eles ficam tentando mandar alguém que possa se adequar a você. Por que você não quer eles? Ah, então não é porque eu não sou o tipo dele. Então vai ter que ser uma outra pessoa, mas que seja da prostituição, que tem essa genética deles. E é exatamente a genética deles que eu não gosto. Eu não vejo a aparência, eu vejo a genética. Eu não gosto do psique deles. Você se casa com eles, você se depara com Adélio Bispo na tua casa, dormindo na tua cama. Louro, de cabelo, olhos azuis, cabelo comprido, poligrota, engenheiro, advogado, carro esportivo de luxo. Quem não gosta? Todos nós gostamos disso. Eu amo vida boa, certo? Eu amo. Mas eu prefiro comer sopa de legumes, como Daniel, a me prostituir, certo? Optei pela sopa de legumes. Mas mesmo assim, a minha pessoa é muito importante, tanto é que eles forçam até a amizade que nunca tiveram comigo, né? Que confere com a trama deles. Eles são assim, muito assassinato, queima de arquivo. Nunca recai sobre a prostituta, porque elas não são apresentadas como prostitutas. Se a partir de amanhã, no jornal, eles forem apresentados como prostituta e cafetão e filhos, quando eles morrerem, todo mundo vai achar que foi uma queima de arquivo da prostituição, que ela pisou na bola com cafetão e ele arrumou a situação para ela. Todo mundo vai começar a apresentar eles como explorador sexual e prostituta. Tem que favorecer a família tradicional do Brasil nesse aspecto. Nossa, não parece cafetão, mas minha filha, é cafetão. E ser cafetão não presta. Porque cafetão não sustenta a mulher. Até sustenta, mas com dinheiro de crime, lavagem de dinheiro dos homens, que ele faz as prostitutas tirarem. Entendeu? Ele não é um trabalhador comum. Tem que favorecer a família brasileira de alguma forma nesse país. E é alertando a sociedade com relação a esses exploradores sexuais e prostitutas disfarçados de pessoas tradicionais. Não parece cafetão, mas é cafetão. Tem até um rapaz tradicional que tem essa aparência. Vamos optar pelo rapaz tradicional, porque o cafetão não presta. Sabe lá se ele roubou o gen? Provavelmente roubou o gen. Já tinha pais brancos e roubou o gen do rapaz tradicional e está com a aparência dele. E comporta igual, o comportamento é igual, tá? Porque a genética, ele não é um ventríloco, ele não é uma caricatura, ele não é um cover mais. Ele já tem a genética que se comporta igual a gente. Se pegar as prostitutas que foram feitas com o meu gen, eles não pegaram. Eles não pegaram o meu gen, deu alteração. Eles fizeram um gen
feito em laboratório, e fizeram essas prostitutas que são parecidas comigo, são feitas, o material genético é feito em laboratório. É a mesma coisa da tâmara, que parece que extinguiu lá em Israel e foi lá no fóssil e fizeram o gene e produziu. Então eles seguiram esse princípio para fazer as prostitutas, porque o meu gene não funciona. Não funciona. Eles não conseguem fazer meu gene, dá tudo errado. Foi aí que eles ficaram mais preocupados ainda, de não querer que as pessoas me conhecessem. Porque eles não conseguem fazer a manipulação genética e produzir prostituta com meu gene. Eles fizeram a sequência, né? A sequência cromossômica toda idêntica, mas é um gene artificial, material genético artificial. Isso eu sei que eles fizeram. Aí aquilo ali é uma capa, é um semi-robô e um robô de carne humana. É o que eles estão produzindo, robô. Mas eles são todos Adélio Bispo, tá? Para qualquer parada, para defender o cafetão. Tanto faz a condição financeira que eles estejam, ou de étnica, né? Não faz diferença. Eles foram feitos e existem para defender o explorador sexual, para manter ele rico, manter a infraestrutura que abriga todos eles. Porque o Estado não vai favorecer eles. O Estado democrático vai favorecer as famílias tradicionais, não vai favorecer eles. Então eles não podem sair desse abrigo. Eles não podem sair dessa situação. Então eles fazem tudo pelo explorador sexual, porque ele dá essa estrutura para eles. Porque se eles dependerem do Estado, eles não vão conseguir nada. Com o Estado, não vai favorecer os crimes dele, assassinato de mulher, a execução de polícia. O Estado não favorece a destruição das famílias, separação das famílias, acusação de inocente, cover de mulheres tradicionais, venda de mulheres tradicionais para outras nações como se fosse prostituta. O Estado não vai favorecer isso, mas não vai mesmo.